Minha gente, olha, eu não sei vocês, mas eu mesmo, quando eu me empolgo no assunto, eu falo mais do que o Homem da Cobra. Então, assim, como eu gosto de falar que só o Homem da Cobra, eu decidi que ao invés de ficar gravando meus vídeos sobre meus livros no Instagram, que não dá tempo de falar nada, era melhor eu falar aqui mesmo no YouTube, onde eu tenho um pouquinho mais de tempo para falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, né? Então, vejam, essa semana a gente viu aí a notícia de que o Auto da Compadecida vai ganhar uma continuação. Então, por conta disso, para celebrar isso, eu decidi que o meu primeiro vídeo aqui no YouTube ia ser para falar exatamente do Auto da Compadecida. Lá nos anos 2000, o Auto da Compadecida foi adaptado aí num filme super famoso, né, por Matheus Nastergalli e Selton Mello, fazendo os papéis de João Grilo e de Chicó. O filme, não precisa ninguém dizer nada, todo mundo sabe, foi um pipoco de audiência, todo mundo adorou, todo mundo amou e tal. Mas e o livro, você conhece? Você já ouviu falar do livro em si? Você já teve a oportunidade de ler O Auto da Compadecida, escrito por Ariano Suassuna? Bom, caso você não saiba, O Auto da Compadecida é uma peça de teatro que foi interpretada pela primeira vez em 1957 pelo grupo teatral adolescente do Recife, na cidade do Rio de Janeiro, sob direção de Clênio Vanderlei. A história acompanha as peripécias e aventuras de João Grilo e de Chicó tentando sobreviver nas agrúrias do sertão nordestino e da ruindade do cidadão de bem, da gente gentíssima que habita a cidade de Itaperoá. A peça de teatro em si se divide em três atos, cada um com uma história, com uma confusão maior do que a do outro. Vejam só. No primeiro a gente vai ver as artimanhas que são necessárias para enterrar o cachorro da mulher do padeiro em latim. O segundo que começa com a paga do testamento para enterrar o bendito do cachorro, tendo que molhar a mão do sacristão, do padre e do bispo. Daí os cangaceiros invadem a cidade, passam fogo em todo mundo. João Grilo ainda inventa uma história de uma gaita, benzida pelo Padre Cício, e finda dando um fim na vida dos dois cangaceiros que invadiram Taperoá. E só quem sobra vivo nessa história é Chicó. A lorota continua no terceiro e último ato, que é exatamente o do julgamento, do Auto da Compadecida propriamente dito. O interessante é que muitas das peripécias que Ariano Suassuna incorpora no seu Auto da Compadecida, ele vai colher onde? Na literatura de cordel. Aqueles folhetins que são vendidos, que eram vendidos pelo menos, nas feiras do Nordeste, do interior do Nordeste afora. Outra coisa interessante do Auto da Compadecida é que nessa história, como a gente diz no sertão, é cobra engolindo cobra. Tirando Manuel, que é o Jesus, e a Compadecida, que é Nossa Senhora, de resto, não tem uma alma viva que preste. João Grilo e Chicó são dois trambiqueiros. O padeiro é avarento, a mulher do padeiro é adúltera. Eu não digo a você que isso é um inferno. Sim, faz um erro de gravação depois. Uma galhofa. Uhum. O padre é avarento, a mulher do padeiro é adúltera. O sacristão, o padre e o bispo são três corruptos, três cretinos. Os cangaceiros são os cabra burro da peste que mata todo mundo, uns assassinos, que o que tem de assassino tem de burro. Então, assim, em Taperoá, o povo é todo escolhido a dedo, é gente da melhor qualidade. Aproveitando, inclusive, eu vou até fazer uma recomendação aí para vocês. As trapaças de João Grilo não são, assim, exatamente novidades para quem está acostumado com a literatura popular nordestina, sabe? Finda que Ariano Suassuna coleta muito do que ele vai trazer aqui para o Auto da Compadecida em outras histórias, como, por exemplo, nas aventuras de Pedro Malassarte, que se você ainda não leu, eu recomendo que você vá atrás e procure ler, porque a gaitada, a risada está garantida e vai rolar solta. Por exemplo, no Auto da Compadecida, o João Grilo, junto com o Chicó, vão inventar um bendito de um gato que descome moeda de 5 tostões, né? Já na história de Pedro Malassarte, a gente vai ter lá um cavalo que descome, né, também, que caga dinheiro, que o Pedro Malassarte finda vendendo para um desafeto dele na história. Então vejam que é assim, o folclore nordestino, a história oral nordestina, está muito bem incorporada, obrigado, no Auto da Compadecida, com toda certeza. O que o Ariano Suassuna faz aí magistralmente é criar uma história completamente nova e original, utilizando esses recursos da história popular que já estão aí postos. E outra coisa, por mais que a gente saiba que o Auto da Compadecida é uma comédia, uma história de ficção, existe ali uma crítica social e política que é muito forte. Vejam que esses elementos de exploração de gente pobre é exatamente uma constante na história brasileira. Principalmente na peça a gente vai ter uma forte crítica à exploração de gente pobre e aos privilégios que gente rica obtém na nossa sociedade. Inclusive, os principais alvos da crítica do Ariano Suassuna são os membros da igreja, que são retratados como pessoas corruptas e cretinas, hipócritas, aduladores de rico e implacáveis com pobres. Já na contramão dessa cordinha, quem é que aparece? A Compadecida, Nossa Senhora, que é gente como a gente
e que vai ser uma santa muito popular, talvez não por acaso, aqui no Nordeste, aqui no Brasil. E talvez um dos grandes trunfos do Auto da Compadecida, que faz com que essa história seja tão popular, seja a forma simples como os personagens são construídos e a mensagem de esperança que o Auto da Compadecida traz ao todo o tempo. Vejam, por exemplo, que a esperança nunca abandona João Grilo. Mesmo quando ele está frente a frente com o diabo, quando ele é desenganado por todo mundo, inclusive por Manuel, ele não desiste e ele vai apelar no último momento para quem? Para a Compadecida, para Nossa Senhora, que ele vai usar como a sua grande advogada, em sua derradeira defesa. A esperança e a fé de João Grilo, por exemplo, são muito maiores do que a do sacristão, do padre e do bispo. Esses três, inclusive, quando termina a acusação que o diabo faz deles, já se dão por vencidos. Ou seja, no fundo, a posição de João Grilo é aquela do cabra que tem esperança, que vai lutar até o final pelo que ele acredita e para salvar a própria pele. Ele vai lutar contra a injustiça, ele vai lutar contra a desesperança e ele vai usar todas as armas que ele tem, que no caso dele é uma pessoa pobre e miserável do sertão, é o quê? A astúcia. E vai usar essas armas para lutar contra os poderes estabelecidos, assim na terra como no céu. Uma coisa interessante é que no livro o diabo ele vai receber outro nome, que é o encourado, que é uma forma também popular como o diabo é representado. O diabo, ou o encourado, ou o cão, cabra ruim. Aqui no Nordeste, o que não falta é nome para essa criatura receber. Então, o Auto da Compadecida ele sai do sertão nordestino com uma mensagem política e de esperança muito fortes e muito atuais. Através da comédia, Ariano Suassuna nos convida a refletir sobre desigualdade, questionar a injustiça e resistir a tiranias. Através da comédia, Ariano Suassuna nos sugere que, mesmo quando a sorte e o jogo parecem perdidos, ainda assim, através da misericórdia, através da esperteza, é possível lutar contra a injustiça e a desigualdade. Ou seja, o jogo só acaba quando você desiste. Mas me diz aí, e você, já viu o Auto da Compadecida? Já teve a oportunidade de ler o livro? O que é que você achou? E principalmente, você curtiu esse conteúdo? Me deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. Até logo!